E fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Lula e a gente já pode cravar aqui, tá? Foi o melhor jogo do ano do Sport em 2024. Óbvio, a gente sabe que um adversário que não é um adversário tão forte, não é um adversário que representasse um perigo tão grande. Mas o Sport, ele mostrou performance, eu sempre falo. Quando o time joga mostrando performance, é o primeiro indício de que as coisas podem dar certo. E foi o que aconteceu nesse jogo de hoje. Já adianto para vocês, cara. O Mariano Souza conseguiu hoje, através dos seus testes, montar um time muito interessante. Claro que tem algumas ressalvas aqui que a gente vai falar, alguns jogadores que não podem ser reservas. Mas o teste do Mariano Souza, que ele está testando o campeonato inteiro, mostrou que existem jogadores que foram contratados ali à primeira vista como reposição de elenco que podem jogar mais do que os ditos titulares, tá? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente que a gente tá próximo de bater a nossa meta, meu querido. E hoje o Sport venceu, né, irmão? Então hoje, pelo menos aí a gente ficar faltando aí 80% para chegar nessa meta, então dá essa moral pra gente. O que o Mariano Souza fez de diferente? Ele continuou modificando, colocou, só até peguei a escalação para não esquecer, para não falar bobagem. Colocou o Pedro Lima, esse eu vou deixar para o final para falar, o Pedro Lima da base para jogar na lateral direita, colocou o Riquelme para jogar na vaga do Felipinho para fazer o teste, colocou o Pedro Vilhena, outro que eu vou deixar para falar mais para o final, para poder jogar na vaga do Alan Ruiz como meia de criação, e colocou o Zé Roberto para jogar. E, cara, o time conseguiu ter uma fluência que eu não vi esse ano. Sabe? O time dominou a partida do primeiro até o último minuto. Interessante como o Pedro Vilhena, que eu ainda vou falar mais pra frente, o Pedro Vilhena, ele conseguiu fazer o que o Alan Ruiz não vem fazendo, que é ter domínio de bola e distribuição dessa bola da forma correta, né? Fazendo com que o Pedro Lima conseguisse apoiar bastante, o Riquelme apoiar bastante e o Romarinho, cara. Eu quero destacar aqui também, antes de falar do jogo em si, que o Romarinho, muito ansioso para fazer o gol, mas que partida o Romarinho fez? Conseguindo ganhar vários dribles, buscando a todo momento quebrar a linha, soltando a bola quando tinha que soltar, finalizando quando tinha que finalizar. Que partida! Só não foi o melhor jogador da partida, porque eu vou guardar aqui o melhor pro final. O meu destaque, talvez não tenha sido o melhor em passes, mas eu vou guardar para falar o meu destaque, os meus dois destaques nessa partida. E o Sport consegue, cara, criar oportunidades e depois dos 30 minutos consegue abrir o placar numa jogada individual do Romarinho pela esquerda, onde ele dribla, se livra do zagueiro, solta, a bola só para o Zé Roberto que escora e o Pedro Vilhena encosta fazendo 1-0. E quero destacar também, é tanto jogador que jogou bem nessa partida, nesse primeiro tempo principalmente, que a gente vai lembrando e vai falando, né? O que jogou de bola o Fabrício Domingues mais uma vez, cara? Esse vai cavando cada vez mais a vaga como titular. Deu um passe de calcanhar que quebrou a defesa, né, do Afogados. Acabou que o Pedro Lima não conseguiu converter a jogada, não conseguiu fazer o cruzamento de forma correta. Mas o que jogou bola o ataque do Sport, irmão? O que jogou de bola não tá no gibi. Primeiro tempo, aquele primeiro tempo que a gente coloca ali e fala, ó, perfeito o primeiro tempo, né? Conseguiu fazer as transições meio-ataque para Pedro Vilhena, soltava a bola. O Fábio Matheus fez uma partida primorosa também, conseguindo ter o domínio da bola, vencendo as bolas defensivas, conseguindo criar jogadas também, dar liberdade para o Pedro Vilhena conseguir ter o domínio de bola para soltar o passe. Então foi um primeiro tempo do Sport, na minha visão, perfeito. Claro, tem alguns erros de entrosamento, a gente sabe que existe ainda uma falta de entrosamento, porque são jogadores que foram testados. No segundo tempo, o Sport logo de cara começa fazendo o segundo gol num pênalti, onde a bola acaba sobrando ali. Acho que desculpa, né? Não foi acho que foi no primeiro tempo, inclusive, que o Sport fez o gol de pênalti, né? Já tinha tido um pênalti e o juiz não tinha marcado, bizarro, não tinha marcado, né? E logo em seguida, outro pênalti, aí ele marca, em cima do Pedro Vilhena também, que fez um partidaço. E o Zé Roberto bate, e como bate bem pênalti, meu querido. Desloca o goleiro quando é frio, né? Quando ele vai, que ele vê o goleiro fazer o movimento do lado, ele solta do outro, fazendo 2-0. No segundo tempo,
o Sport tenta fazer as modificações, né? Mantém o padrão, a velocidade de jogo, transição meio, ataque muito bem. O Fábio Matheus fez um outro segundo tempo perfeito e ele faz as modificações que precisam ser feitas, né? O Romarinho continua jogando muita bola, afobado, mas continua jogando muita bola, quebrando as linhas, finalizando muito bem. E ele faz as modificações. Tira o Romarinho, coloca Arthur Kaique, tira o Zé Roberto, coloca o Coutinho, vai colocando, fazendo os seus testes, dando cara para esse time que domingo vai enfrentar o Bahia, né? Mas ainda tem o Flamengo de Arco Verde na quinta-feira. E o Sport consegue manter bem o jogo e terminar com uma boa vitória e uma boa performance. Quero destacar aqui, Pedro Lima e Pedro Lima, exato, né? E o Pedro Vilhena fizeram uma partida primorosa, sabe? Primorosa. O Pedro Lima conseguindo ganhar basicamente todas as bolas, apoiando ofensivamente, ajudando defensivamente, dando tranquilidade. A forma que jogava, o entrosamento do Fábio Matheus com o Pedro Lima é algo bonito de se ver. Dois jogadores jovens que conseguem, parece que já tem 30 anos já tem 10 anos de futebol, uma tranquilidade, uma maturidade, que, cara, Pedro Lima nessa partida, pra mim, claro, tem muita coisa pro menino jogar, pra aprender, mas pra mim já colocou no bolso o venezuelano, cara, o lateral do Sport venezuelano, Roberto Rosales. Jogou muito, jogou basicamente o jogo inteiro, conseguiu ter esse volume, conseguiu jogar muito bem com o Rafael Thierry, né, que jogou do lado direito com ele ali na defesa. Então, pra mim, foi uma partida primorosa. Mas eu quero destacar aqui o Pedro Vilhena, pra mim, encheu os meus olhos, cara. Encheu os meus olhos. Conseguiu fazer tudo o que a gente espera de um meio-campo do Sport. Conseguiu ter domínio de bola, conseguiu soltar as bolas muito bem, conseguiu finalizar, cruzamento. Pra mim, o ponto baixo da partida, mais uma vez, que não entrou conseguindo render, foi o Pablo Diego, não conseguiu entrar tão bem. O Arthur Kaique perdeu 2 gols de cara, né? E aí é o que eu falo, os jogadores que estão entrando, que eram para compor elenco, que é o caso do Pedro Vilhena na vaga do Alan Ruiz, né? Esses jogadores acabam que estão rendendo muito mais do que os jogadores que são titulares. Performance do Sport, perfeita. Se eu fosse continuar falando aqui, ia falar muito do Pedro Vilhena e do Pedro Lima. Então eu vou fazer um vídeo amanhã mais detalhado falando sobre esses dois jogadores junto com o Fábio Matheus, porque, cara, encheu demais os meus olhos, sabe? Foi uma partida primorosa desses 3 jogadores. Agora o Sport, como eu falei, vai pegar o Flamengo do Arco Verde e possivelmente o Mariano Souza precisa colocar o time já, pelo menos uma boa parte, que vai enfrentar o Bahia no domingo, né? Precisa começar a ver uma cara desse time para que o Sport possa entregar performance. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessa partida, gostou, se empolgou e, é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.